Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru especial Lendas Japonesa. Galera, tá de volta o Lendas Japonesas. Depois de um tempo, de uma pausa. A última vez, recapitulando, né? Foi o do Naoki Matsuda, já tem uns meses. A gente acabou se enrolando um pouquinho nos projetos, mas dessa vez o Hanamaru saiu. E é um programa super especial, porque trata-se aí de um monstro do futebol japonês, um dos maiores jogadores japoneses de todos os tempos. Sim, ele, o Tensai, o gênio, Shinji Ono, o carequinha mais mítico, mais lendário e mais bom de bola, melhor bom de bola, mais bom foi, ó, eita, Elias. Melhor que o Ono, só o meu português. É tipo isso aí, né? E em atividade ainda, diga-se passagem. Em atividade, ainda joga, né? O Tensai Shinji Ono. Bom, antes de falar sobre ele, como sempre, vocês estão na companhia dele e as falas, o Barburinho, alegria da apresentação e comentários dele. O mito, o Tensai do Hinomaru, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Depois dessa vergonha portuguesística que eu passei aí, ter que apresentar você pra eu parar de falar merda, né? Salve, Elias, de boa, cara. Erros, eu também, eu mesmo cometo toda hora ali, ainda mais nas minhas clássicas engasgadas quando eu falo rápido no programa, mas vergonha mesmo, tá apenas o plenário brasileiro. Hoje o Hinomaru histórico marcando, né, gravando exatamente no dia que deu todo esse reboliço, troca de presidente, impeachment da Mother Dilma e tudo esse rolo aí, né, e né, a gente só espera que, independente de quem esteja certo ou errado, que o nosso país dê uma melhorada, porque o dólar precisa baixar, porque nós precisamos comprar camisas, Mr. Elias. Comprar camisa, comprar bonequinho. Exatamente, porra. A coisa tem que fluir, né? Temer, ajuda nós aí, nunca te pedi nada, caralho. O Drácula brasileiro aí chegando. Pode crer. Chegando com tudo da presidência. Aquele Drácula do anime japonês antigo. É azul, o Drácula. O Drácula, meio azulado, maluco. Ele tá mais pra Nosferatu, né? Sabe daquele filme? Sim, exatamente. Careca, meio dark, assim, né? É praticamente um jogador, um player de Vampira Máscara. É bem isso. Na verdade, pra mim é trocar 6 por meia dúzia, né? Mas enfim, vamos ver o que será do nosso país aí nos próximos 2 anos, que em 2018 vai ter eleição. Tô morrendo de medo pra essa nova eleição aí. É bem provável que para as eleições, até mais pra frente, a gente faça o Hinomaru zoando essa parte política, mas realmente a parte, o que esperar de 2018 realmente é uma incógnita tão grande quanto as coisas que a gente faz, é uma pergunta até mais difícil de responder do que algumas perguntas que a gente faz em relação ao futebol japonês, principalmente para a Copa da Rússia. Mas o assunto de hoje, só alegria, né, cara? Um jogador excepcional, né, que com certeza você até seguiu e viu jogar bem mais do que eu, assim, né? E realmente é uma lenda e tem que ser realmente sempre exaltado, porque realmente Shinji Ono é um jogador, é um meio-campista que pouco se viu no futebol japonês, né? E com certeza quando parar vai fazer uma falta muito grande também. Lembrando que o Shinji Ono, ele conseguiu aí um título maior que o do Nakata ainda. Ele foi considerado a maior joia do futebol japonês de todos os tempos, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Inclusive teve uma carreira de uma ascensão meteórica que a gente vai falar agora como foi. Bom, antes de tudo, o Ono nasceu em setembro de 79 na cidade de Shizuoka, né? Na verdade na província, né? Em Numazu, ali que fica em Shizuoka. Shizuoka também, eu vou te contar, viu? É um berço aí de jogadores, de lendas. Você vê que a maioria nasceu em Shizuoka, um exemplo, o Ono, o Kazu, o Kawaguchi, né? Você vê que é uma terrinha promissora ali pro futebol, hein, rapaz? Pois é, falta um time decente só, né? O Chong-tse tem que dar uma forcinha. Pois é, ajuda nós aí, Chong-tse, nunca te pedi nada também. É o próximo carequinha do Hinomaru. Esse joga muito também. Joga muito. O Ono que teve ali sua carreira toda, carreira júnior em Shizuoka mesmo, né? Jogava pelo Imazawa Boys entre 92 e 95, já foi chamando a atenção do pessoal ali, dos olheiros do futebol japonês. Na época do colegial ele frequentou o Shimizu Commercial, né? Entre 95 e 98. E de lá, direto do ensino médio, né? Do colegial,
foi direto pro Urawa, ali onde ele despontou de vez, né? Tem até um comentário aqui que eu peguei na internet, dizendo que o Ono ele era considerado o melhor armador já formado pelo futebol japonês, né? Ele que é armador, mas também ele é polivalente, né, Tiagão? Pra quem não sabe, ele pode jogar de winger, pode jogar de segundo atacante, pode jogar pela esquerda do meio campo, pela direita, até como o próprio volante, né? Pra você ver o tanto de habilidade que o Ono tem. Uma pena que teve muita lesão na carreira. Ele poderia ter aí despontado muito mais se não fossem essas lesões, né? Mas vocês saberão disso agora na viagem de Shinji Ono. Primeira parada da viagem, Urawa Reds. Logo após ele ter saído do Shimizu Commercial, né? Ele acabou assinando com o Urawa no comecinho de 98 e começou sua carreira profissional aos 18 anos. E no mesmo ano, olha para vocês terem uma ideia, galera. O começo do Ono no Urawa foi tão espetacular, mas tão espetacular que em 6 meses ele chegou a ser convocado para a seleção japonesa, né? E jogou Copa do Mundo, né? Verdade. É uma coisa incrível. Com 18 anos, ele que... A gente vai falar disso mais tarde, né? Foi o jogador mais novo a atuar numa seleção japonesa e o mais novo jogador japonês a atuar em uma Copa do Mundo, né? Ele foi reserva, mas teve ali sua participação em alguns jogos, né, Thiagão? Mas essa parte da seleção japonesa a gente vai falar mais tarde. Tivemos aí números impressionantes. Em 98, em sua primeira aparição, ele acabou jogando 27 jogos na liga, fez 9 gols pela Copa, né? Pela Copa do Imperador teve 2 joguinhos. Naquela época o Urawa foi muito mal na Copa do Imperador e acabou sendo eliminado logo no começo, né? Fez apenas 2 jogos, mas o Ono acabou participando. Um detalhe em que em 98 ele ainda fazia uma bela dupla com Masahiro Fukuda, né? Sim. Fukuda, aquele lendário jogador japonês. Jogou muita bola pro Urawa, fez história na seleção também. Ele que participará do Hinomaru Lendas Japonesas daqui um tempo também. Mas esse detalhe do Ono é tão bom que, poxa, em poucos meses ele conseguiu ali conquistar seu território, conseguiu impressionar a mídia japonesa, até o próprio Takeshi Okada, que era treinador na época, e chegou a jogar a Copa do Mundo, né? Então, pra você ver que não é à toa que o chamam de Tensai, né, Thiago? Pois é, e ele também fez parte também do grupo seleto também de jogadores que entram como o Rookie o Rookie of the Years, né, como o jogador novato com mais destaque, né, e entrou no Best Eleven, né, de 98, né, e que é um Best Eleven que, diga de passagem, é basicamente Júbilo, né, e o resto, né, e alguns jogadores, né, tinha Seigo Nagasaki no gol, Naoki Soma, Makoto Tanaka do Júbilo, o Akita, o Shinji Ono, o Oko, Fujita, Nanami, Dunga o Nakayama, né, e junto com o Yanagisawa. Esse era o Best Eleven 98, cara, foda. Não, pra vocês terem uma ideia, 98 foi o ano do Shinji, porque ele foi eleito jogador da Ásia do ano, né? Jogador jovem da Ásia do ano, MVP. Foi eleito jogador jovem de 98, revelação, né? Sim. Foi eleito a revelação da J-League de 98. Participou do Best Eleven e tava por cima da carne seca. E tirou o Kazu da Copa, né? Tem esse detalhe, né? Isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, infelizmente, o ano de 99 já não foi tão bom, aliás foi horrível pro Shinji Ono. Ele que na parte da seleção japonesa a gente vai se aprofundar sobre o torneio sub-20 que aconteceu naquele ano, né? Mas da metade de agosto pro fim da temporada ele teve uma lesão horrível no joelho, acabou ficando de fora do resto da temporada, tanto que em 99 ele teve apenas 14 jogos aí pelo Urawa na liga. Teve 2 participações na Copa do Imperador também. E detalhe, o Ono era um jogador tão importante, mas tão importante pro Urawa, que ele acabou se lesionando, ficando de fora, e o Urawa caiu, né? Lembrando que o Urawa foi rebaixado em 99, sentiu muita falta do Shinji Ono e acabou caindo, né? Pra você ver a importância que era desse jogador pro elenco, né? Uhum. O time do Urawa do finalzinho ali dos anos 90 não era a grande potência que a gente conhece hoje, né?
Era basicamente ali, ficava entre até os piores times, né? Porque tinha elencos muito bons, como o próprio Jubilee, né? O, o Kashima Antlers, né? Os bons anos de Okama F Marinos, que a gente até comentou em outros programas anteriores sobre as lendas. E até, se a galera quiser se aprofundar mais sobre os times, tem uns especiaizinhos sobre cada time, né? Que a gente fez sobre a J-League. Então, procura os especialzinhos que falam sobre lá o time do Urawa Reds, que a gente conta toda a trajetória do time até esse momento. E realmente essa queda é uma coisa que até que a gente não lembra muito, né? Porque você vê o time do Urawa hoje, a potência que ela é dentro do futebol e a relevância que ele tem hoje pro cenário da J-League, você realmente não imagina que esse time caiu uma vez, né, pra segunda divisão, né? Uhum. Né, foi de uma forma bem dramática, né? Uhum. O Urawa vinha vencendo a partida e acabou levando gol nos acréscimos. Exato. O jogo acabou empatado. Eu não consigo me recordar agora quem era exatamente o adversário do Urawa naquela partida. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aí, se eu não me engano, foi o Diff United, alguma coisa assim. E você vê, eu lembro só da cena do Masahiro Fukuda chorando em prantos assim dentro de campo, o Okano chorando, até o próprio Ihara, que havia saído do Marinos para jogar no Urawa, né, nessa temporada, né? Uhum. Acabou amargando o rebaixamento, ele que foi o capitão do time, né? Você via o Shinji Ono ali no camarote, também muito abalado. Mas tanto o Ono quanto o Urawa acabaram dando a volta por cima, né, Thiago? No ano 2000, com 24 atuações, 7 gols e mais 2 partidas pela Copa do Imperador, o Shinji Ono acabou sendo super importante para o retorno do Urawa. Lembrando que o time não chegou a ser campeão, né? O campeão foi o Consadole Sapporo, que tinha como principal nome o Bando e o Yamase, né? Sim. Era um time muito bom, por sinal. Mas subiu na segunda posição e conseguiu o título. Bom, em 2001, foi mais uma vez o Shinji Ono acabou se machucando. Só que dessa vez foi antes da Copa das Confederações, né, Thiago? Foi no começo do ano que ele acabou se lesionando e ficou de fora. Ali entre fevereiro e junho, se eu não me engano, mais uma vez o joelho esquerdo. Esses joelhos do Shinji Ono também, rapaz, só muito contar, viu? Pois é, como ele era um jogador muito franzino, né, cara, e era um jogador rápido, né, então era óbvio que ele acaba sofrendo muito, né, com esse fator de lesão, né, porque realmente esse era o futebol dele, né. Sempre foi muito ofensivo, né? E você vendo assim poucas coisas que a gente tem na internet em relação a jogos dessa época completos, você vê que desde sempre a velocidade era uma das características principais deles, né? É bem isso mesmo. Mas é uma coisa que eu vou falar também na parte da seleção japonesa, né, em 2001, né? Ele conseguiu voltar a tempo ali para disputar a Copa das Confederações. Conseguiu voltar em junho, né? Em maio, finalzinho de maio, começo de junho, fez umas partidas ali pela equipe do Urawa, ainda jogando por Urawa. E depois disso, vamos para a parte 2 do programa. Lembrando que em 2001 ele fez 14 jogos, porque ficou só até metade do ano na equipe do Urawa, né, Thiagão? Exatamente. Vamos para a parte 2 do programa, que foi sua primeira escala no futebol europeu. Logo após o término das Copas das Confederações, Shinji Ono acabou assinando com a equipe do Feyenoord, né, da Holanda, onde simplesmente arrebentou na temporada, rapaz. Ono chegou chegando, uma coisa que foi novidade até, que o Ono ele não chegou como reserva, né, ele chegou como titular absoluto nessa equipe do Feyenoord. Fazia parte ali do meio campo, chegou como armador, pegou a camisa 14 e ele foi uma estrela, né? Lembrando que ele atuou 30 jogos pela temporada, né? Da equipe do Feyenoord, pela Copa Holandesa, 2 partidas. E aí veio a parte mais importante, né? Nos torneios continentais ele disputou 12 jogos, mas sabe quais foram esses jogos, Thiagão? Quais foram, Mr. Elias? Pela Copa da UEFA. Caraca! Onde ele sagrou-se campeão. O Feyenoord acabou sendo campeão da temporada 2001-2002 da Copa da UEFA, né, Thiagão? Que, meu Deus, eu tinha pesquisado, agora esqueci de quem que eles ganharam na final.
Isso aí eu falo mais tarde pra vocês no programa. Mas aí, o Shinji Ono que não foi campeão inédito, né? Quem havia sido campeão da Copa da UEFA antes dele foi lá nos anos 80. O Yasuhiko Okudeira acabou sendo campeão com o Colônia, né? Sim. Ali. Então ele não havia sido campeão japonês, campeão inédito, né? Só pra confirmar aqui uma coisa que você tinha falado anteriormente, foi realmente o jogo de virada 2-1 Jeff United, o rebaixamento do Ural Reds. Aí, viu? Sabia que tinha levado gol no fim. Isso, exatamente isso aí mesmo. Eu lembro que, se eu não me engano, até o Jeff United tava jogando de camisa branca e tal. É um uniforme meio maluco, assim, né, cara? E engraçado, assim, uma coisa até eu acho até diferente, né? É que quando a gente fala sobre futebol holandês, né? Agora falando desse momento do final dele, era normalmente uma equipe que é considerada muito puritana, né? No esquema de jogar, nos jogadores que acaba contratando, né? Não que o time do Feyenoord não seja um time que abraça assim, jogadores de diversos países, mas que tem sim um negócio assim, com um jogador holandês, né? É um time que criou na sua base diversos jogadores que foram grandes nomes do futebol holandês no futuro, né? Sei lá, o próprio Van Hornt jogou lá, né? Então, tipo, tem alguns times Van Persie começou sua carreira pelo Feyenoord e tudo mais. O Feyenoord tinha um ataque bom, o Quit e o Van Persie, né, que foram titulares em 2010, a dupla era... Então, assim, é um time, né, que sempre teve digamos que o nacionalismo como uma temática muito forte, assim, né? E o Shinji Ono Vin, né, um jogador de uma liga muito recente, formada, com menos de 10 anos, e começar já como um dos jogadores titulares da equipe, assim, é realmente uma parada de se aplaudir de pé, assim, né, cara? Não seria fácil fazer isso, né? Não, e pra vocês terem uma ideia, esse time do Feyenoord tão bom que tinham nomes como o próprio Ono, né? Uhum. Tinha o Dudek, né, o goleiro. Tinha o Van Gobel, né, que era um bom zagueiro holandês. O Emerton tava lá também. Tinha o Luvens, que tava no começo da carreira, que fez história no Celtic, né, bom zagueiro do Celtic. Tinha o Bosvelt, que era de seleção holandesa. Aí tinha a dupla de ataque, né, que era o Thomasson e o Van Hooydonk, que eram ótimos jogadores também. Contavam também com o Elmander, com o Smolarek, né, o polonês. Elmander, Sport leve, porra, legal, esse time sempre é legal. E o Van Persie era novinho, mas já fazia parte do elenco do Feyenoord naquela época. Né? Legal, então, legal. Era um time forte e por isso acabou se dando bem ali na final. Lembrando que a equipe do Feyenoord venceu o Borussia Dortmund na final pelo placar de 3-2 e jogou em casa. Jogou né? em casa. Foi em Rotterdam. Bom tempo que o futebol holandês ele tinha uma potência na Europa como geral, né? Faz anos que a gente não vê um Ajax, né? O Feyenoord, por exemplo, também passar de fase ou chegar com uma grande relevância, assim, né? E na semifinal, tô dando uma olhadinha aqui, o Feyenoord eliminou a Internazionale, né? Pô, que legal, cara. A última equipe holandesa depois dessa vitória do Feyenoord que chegou um pouco mais longe foi o time do AZ, que depois acabou disputando a terceira colocação lá contra, se não me engano, foi contra o Parma em 2004 e acabou perdendo, tá? Então, faz tempo, né, que a Holanda, depois dessa vitória do Feyenoord, não ganha algum caneco fora do seu país, né? Eu lembro aquela vez na Champions League de 2004-2005, onde teve aquela final épica, né, do Milan e o Liverpool, que na semifinal foi o PSV lá do Gus Hiddink, Park Ji-sung, companhia limitada, chegou até a semifinal da competição, mas não aguentou o Milan, né? Acho que talvez essa tenha sido o último lampejo do futebol holandês, assim. Pois infelizmente é uma liga que é muito, muito marcada por jogadas fortes, né? Até muitos chamam que a liga holandesa é uma liga muito de corpo físico, de muito hooligan, né? Muitos jogadores mal intencionados, mas é um futebol muito parecido com o futebol, em aspas, assim, argentino, né? Só que um pouco mais bastante físico, né, cara? Jogador com bastante raça, né? Mas infelizmente faz um tempo já.
E o Ono jogando como titular nessa equipe, e um japonês, né, que tem toda aquela dificuldade da fragilidade física, né, ser um pouco mais baixo, né, o Ono tem quanto? 1,75, né, cara, sabe? Então, ele era um jogador com uma estatura média para baixo, né, e com certeza, por ser um meio atacante, ele deve ter sofrido um pouco com esses choques, né, muito padrão de futebol holandês, né. Bem isso, Mas até que ele deu uma encorpada, né? Você vê assim uma diferença dele no começo do futebol holandês, só que mais pro fim, assim, quando ele retornou pro Japão, você via ele um jogador mais forte, Sim. assim, mais encorpado, né? Até brigava mais pela bola, né? Porque apanhou tanto na Holanda que jogar com o Japão ali seria até mais fácil, né? E uma coisa que eu sempre tive dúvida sobre o Ono, assim, ele até uma opinião pessoal sua, esse Ono do Feyenoord, assim, você acha que foi o ápice assim, da carreira dele, assim, ou o retorno pro Urawa depois, e a saída novamente depois em 2007 foi o que teria sido basicamente o ápice dele, assim, como jogador individualmente falando, assim? O auge dele foi no Feyenoord, né? Porque entre 2001 e 2005 ele jogou muita bola, tanto no clube, né, como na seleção japonesa, porque o Ono, pra te falar bem a verdade, ele foi um dos únicos jogadores japoneses a ser constante, né? A ser titular absoluto em uma equipe europeia, né? Certo. Então, pra mim foi o ápice, porque tanto é que a gente vai falar um pouco mais tarde no retorno ao futebol europeu, ele oscilou muito, cara. Ele foi mais reserva que titular, chegou a jogar pouco, né? No Ural ele foi titular, mas ele já não era mais aquele Ono, né? Aquele Ono de antes, então... Entre 2001 e 2005 foi a melhor parte da carreira dele, assim, indiscutível, cara. Eu vendo aqui pelos números, né, a primeira passagem dele pelo Urawa foi mais ou menos em torno de 86 partidas e 20 gols, né, isso de 98 a 2001, e de 2000 a 2005 foram mais de 117 partidas pelo Feyenoord, né, lembre-se sempre que esses números podem variar, né, de acordo com as contagens das Copas, né? Das Copas e tudo mais, e nesse momento ele fez 19 gols pelo Feyenoord. E mesmo que ele nunca foi um goleador, diga-se assim, né? Não é um cara que faz muitos gols, é um cara muito importante para a movimentação do ataque, né? Até para a galera que não viu o Ono jogar, assim, Elias, quem que a gente pode dar um exemplo de seleção hoje que joga mais ou menos como o Ono, assim, na questão de importância para o ataque da seleção japonesa? Eu não diria o Kagawa, que o Kagawa é muito centralizado, assim. Talvez o Honda, eu pensei um pouco isso, né? Porque o Honda tanto joga pela esquerda quanto pra direita, né? E mesmo que ele não seja um polivalente na questão finalização na seleção atual da seleção japonesa, o Honda ele tem esse objetivo de sempre ser o cara que dá o passe pro gol, é o cara que vira o jogo quando é necessário, o cara que inverte jogada, o cara que lança a bola, né? Além de ser o batedor de falta e o batedor de pênalti oficial da equipe, o Honda tem essa função de ser o cérebro da equipe fora da grande área, que é mais ou menos aquilo que o Ono fazia também, né, nos anos 2000, né? É bem isso mesmo. Muito bem observado, Mr. Thiago Henrique Cruz. Mas pra mim é melhor que... Claro que o Ono foi campeão, né, com o Far, primeira temporada e tal, mas pra mim a melhor temporada foi a 2002-2003, onde ele jogou muita bola. Eu lembro que até fazer uma comparação, pra variar, fazer uma comparação do videogame, né? As notas do Ono no In-11 6 Final Evolution no 7 eram todas amarelinhas pra vermelhinho, né, cara? Caramba, sério isso? Caramba. Ele era melhor que o Nakata no jogo. Só que com menos prestígio, né? Digamos assim, menos grife, né? Aqui, né? Exatamente. A gente falando aqui, né? Lá no Japão, ele sempre foi lembrado entre um dos grandes, né? Lembrando que o Shinji Ono, ele foi o primeiro jogador japonês a atuar numa Champions League, né? Na temporada 2002-2003. Tudo bem que a equipe levou pau, né? Ficou na última colocação ali na lanterninha do grupo. Mas nem mesmo Nakata havia conseguido jogar Champions League ainda, porque sempre a equipe do Parma batia na trave, né? Ou ficava na Copa da UEFA, ou era eliminado nos playoffs, né, Thiagão? Então o Ono na temporada 2002-2003 jogou Champions League, foi titular absoluto. Na verdade, acabou jogando dos 6 jogos, acabou jogando 5, porque no último ele se machucou, né? O time já estava eliminado e tal, né? Acabou ficando de fora do último.
mas foi titular absoluto. É interessante, até vendo pela a lista de jogadores importantes que fizeram sucesso no time do Feyenoord. A gente tem alguns nomes interessantes assim, né? Mas no caso japoneses mesmo, né? A galera deve lembrar um pouco com mais antecedência, né? Que fora o Ono de japonês, o único jogador japonês que apareceu depois lá, né? Do Ono foi o Ryo Miyaichi, né? Já emprestado do Arsenal e toda aquela bagunça que é a carreira do Miyaichi, que acaba não conseguindo se acertar em nenhum clube, né? E realmente ele foi realmente bem mais ou menos no Feyenoord, assim, não teve uma sequência muito grande, até chegou a fazer gols e tal, mas teve ali coisa de 15 jogos que ele pôde atuar também, né? Então, ele até se afirmou hoje, já voltando a ser emprestado pros times da Holanda, mas assim, sem nenhum grande destaque, assim, o Miyaichi, né? E diferente, e também pensando que foi um contrato de praticamente 4 temporadas, né, Elias? De 2001 até 2005, metade do ano ali. Então, realmente, o cara teve um puta de um tempo, o cara jogou bastante coisa. Pô, um jogador japonês jogar quase 120 jogos numa equipe europeia é difícil, né, cara? Assim, com a consistência que o Ono teve, sendo basicamente titular em 80 jogos e entrando como substituído nos demais restantes, então é bastante coisa, muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo, né? Lembrando que nessa época o Feyenoord ele tinha uma curiosidade super curiosa, uma curiosidade super legal, né? Que na verdade o Feyenoord ele era patrocinado pela seguradora da prefeitura, né? Sério isso? Que loucura. Ficou ali de 2001 até 2005, né? Quando ele saiu, sendo patrocinado pela seguradora da prefeitura. Muito engraçado. Caramba. Fica aí uma curiosidade tola. A Holanda tem de tudo, né, cara? O futebol holandês, assim, um dia que a gente puder parar pra brincar só sobre o futebol holandês, tem umas coisas inacreditáveis lá, né? Patrocínio até de maconha. Sim, mas essa ainda. Enfim, na temporada 2003-2004 já foram 24 jogos, mais 4 partidas continentais, né? Mais uma vez Copa da UEFA. Lembrando que o Feyenoord era aquele típico time que ficava na terceira colocação toda a temporada, né? Praticamente em todas as temporadas o Ono terminou na terceira colocação, né? A equipe do Feyenoord. Mas tinha aquele famoso coeficiente, né? Da UEFA, que às vezes o terceiro colocado pegava o playoff da Champions, ou daí ia para a Copa da UEFA, ou ia para um playoff da Champions de novo, e Copa da UEFA, ficou revezando ali nesses termos, né? Temporada 2004-2005 foram 25 jogos, sendo 7 a mais, né, na Copa da UEFA também, marcando um golzinho. Aí veio uma temporada complicada pro Shinji Ono, rapaz. Logo no começo de cara, em março, né, houve mais uma lesão no joelho. Ele ficou de fora ali da temporada, quase a temporada inteira. Lembrando que por causa dessa lesão ele acabou ficando de fora das confederações, né, em 2005 também, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E foram ali só 4 partidas na Liga e mais uma partidinha pela Copa da UEFA, né, Tiagão? Essa lesão aí tirou ele de meses e meses e meses e acabou comprometendo porque no comecinho de 2006 começava uma nova jornada para Shinji Ono. Ele estava preocupado por ter se machucado, daí com essa lesão ele acabou perdendo espaço no time, né, Tiagão? Sendo reserva, tal, Copa do Mundo chegando, e ele, com esse medo de ficar de fora, assinou com Urawa Reds de novo, galera, retornando para casa. Pois é, Elias, e uma última informação sobre a saída dele para a Holanda foi que no ano de 2002 o contrato dele foi o contrato mais alto, né? Foi a transferência mais alta que o time fez, que o passe dele chegou a valer 5,5 milhões de euros, cara. Então, foi a transferência mais cara daquele ano, né? A transferência só foi batida depois, alguns anos depois, quando veio o goleiro do Liverpool, o Dudek, né? O polonês de 28 anos, que veio por 7 milhões, assim. Mas até isso, antes disso, o Shinji Ono tinha sido uma das grandes apostas que o time holandês fez, né? Lembrando que o Shinji Ono, na época, ele era o segundo jogador japonês mais caro da história, né? Lembrando que só perdia por Nakata. Pô, interessante, né? E claro, quem acabou ganhando muito com isso também foi o Urawa Reds, né? Que vendeu o Ono por
por 5,5 e comprou o Ono, né, por 2,200, né? Então fez uma boa pichincha, vendeu um jogador com um preço muito alto, comprou ele com um preço um pouco mais baixo e já pela metade. Pela metade do preço, e basicamente nesse ano 2005 o time do Uraha já estava querendo trabalhar já com valores exorbitantes, sabendo mexer com transferência de jogadores, então, sabe, era outro Urawa, né, quando o Ono voltou pro Japão, né? É verdade, era um Urawa mais amadurecido, a gente tinha saído do período das trevas, lembrando que o Ono tirou o Urawa das trevas, né, conseguiu o acesso ali à primeira divisão novamente, e depois daquilo o Urawa engrenou, tanto que em seguida em 2002 ganhou a Copa do Imperador, em 2003 também foi muito bem, o time foi subindo, né, e em 2006 o Urawa fez 2 grandes contratações e que surtiram efeito, né? Tanto que a equipe acabou sendo campeã aquela temporada. O Shinji Ono e o atacante Washington, né? Foram contratações que caíram como uma luva no time. Washington coração de leão. O coração valente, pôs uma porra assim. Tinha o Robson Pontes também, né? No time Tinha o Robson Pontes, que já jogava lá há um certo tempo, né? Veio só a galera pica só. Esse time do Urawa de 2006 era muito bom, tirando o Tsuboi, né? Sabia que você falou. Pessoal que você falou disso. Tinha jogador interessante, dando aqui uma olhadinha aqui no Best Eleven, assim, tinha, né? Pô, tinha até o Marik, né, cara? Pô. Marik, mas ele jogou pouco essa temporada, ele jogou mais em 2005. Pô, interessante. Mas, ó, pro pessoal ter uma ideia, olha só o seleto de estrelas, né? Tinha o goleiro Yamagishi, Tsuboi, o Hosogai, que tava ali no começo de carreira, o Túlio Tanaka, o zagueiro Nenê, que era bom, o Nobuhisa Yamada, o Alex Santos, Nagai, Ponte, o Tanakinha, né, grande jogador, Kurobe, né, atacante no banco, Keita Suzuki, o Hirakawa, que tá lá até hoje, Takahito Soma, né, que agora tá no Vissel Kobe, se não me engano, ótimo jogador, Makoto Hasebe, né, que é cria do Urawa, o próprio Ono. Tinha o Uchidate, o Horinote, o Washington, né, que caiu como uma luva ali. Ele que fez 26 gols em 26 jogos, né? Foi assim, uma coisa absurda, assim, cara. Mitou mesmo. A Holanda fez um favor pro Ono, né? O Ono levou futebol e trouxe com ela uma puta na bagagem por ela, né? Baita bagagem. Tinha o próprio Suzuki, né? Que tava goleiro, que tava cotado pra jogar a Copa de 2006, mas acabou ficando de fora, né? Tinha o enigmático Sérgio Escudeiro, que a gente sempre fala tanto. Sim, já chegamos falando no Renomaru, tudo rapidamente a história do Sérgio Escudeiro, né? Que eu praticamente desconhecia muito e o Elias acabou contando. Procurem nos Renomarus mais antigos. Era um outro time, né? Não era nem sombra daquele Ural que caiu pra segunda divisão no começo de 98, 99, né? Desse time que caiu, acho que o único jogador que tava ali é o Okano, né? O resto limpou tudo. Limpou tudo. Enfim, o Ural fez uma temporada mítica, detonou, foi campeão japonês, né, Thiagão? Sim, mais do que merecido. Mais do que merecido. E o detalhe, né, Thiagão? No ano seguinte, em 2007, essa foi a melhor temporada do Ono no seu retorno, né? Porque com o Ono, com 25 partidas na liga, 8 continentais, 8 importantíssimas partidas também, né? E também 8 e também 2 partidas em um torneio super importante que a gente vai falar daqui a pouco. O Urawa conseguiu 2 fatos inéditos. Em 2007, derrotando o Sepahan do Irã, né, Thiago? Nossa, que jogo, hein? Esse jogo foi foda. Eu lembro que eu assisti no canal árabe esse jogo aí, né? Caralho. Os caras tudo... E eu nem lembro o link que eu vi, cara, mas eu lembro que travava pra caralho, velho. Eu mais acompanhei os frames do que a partida, cara, mas foi embaçadaço, cara. E o canal árabe em 2007 foi muito útil pra mim, porque eu vi a Copa da Ásia inteira lá também. E vi a AFC inteira também. Foi útil, quem disse que os árabes não falam coisa por nós também, pô. Viu só? O Urawa conseguiu o título tão sonhado da AFC Champions League, né? E depois tomou fumo no Mundial. Fumo não, porque terminou em terceiro lugar, né? Tá bom, né? Lembrando que foi, se eu não me engano, foi a primeira medalha, né?
de um time japonês em uma competição intercontinental, é uma competição mundial, né, Tiagão? Então, não deixa de ser importante. Não, né? não dá pra desmerecer, a gente zoa, mas não dá pra desmerecer, né? Uhum. Acho que nem o Gamba conseguiu a terceira colocação, conseguiu. Não, o Gamba conseguiu, lembra? Também, né? Uhum. Só lembro do jogo lá contra o Manchester lá, que levou 5-2 lá, depois não lembro qual foi o último jogo. Uhum. Putz, cara, eu não lembro de quem que eles ganharam. Também não lembro também. Era um time tão whatever, cara, que tinha naquele ano do Gamba. Mas é engraçado que a gente... É mais plausível a gente acreditar que um dia os times japoneses consigam vencer o Mundial do que a própria CL, né? Porque às vezes os times europeus vêm tão meio que whatevermente, né, cara, pra esse torneio, né, cara, e uma hora vai pintar, né? Uma hora essa zebra vai acontecer e um time japonês vai acabar ganhando aí o Mundial no final do ano. Hein? Eu não duvido que isso aconteça algum dia. Mas eu acho muita sacanagem, porque... É um mundial meio cagado, é um torneio meio cagado, né, cara? Porque na metade do... É nas férias da metade do ano dos times europeus, né? E os times europeus não querem, às vezes não querem colocar jogadores principais, ou, né, realmente não faz consideração nenhuma, né, pra bola de ouro, né? Os times estão realmente cagando mesmo pro mundial, né? Quem se mata mais é nós aqui dos times brasileiros, que tem essa... que levam essa pompa do campeão mundial, né? Mas na Europa mesmo é um campeonato bem, sabe? Tipo aquele campeonato que tem hoje nos Estados Unidos, sabe? O campeonato do time do Ronaldo lá, campeonato de verão. É mais ou menos isso pros europeus. Eu só acho meio injusto porque, poxa, os times da Ásia, o time da África enfrentam 10 mil eliminatórias e tal, daí o time exato. Da Europa e da Sul-Americana já chegam ali na boa, né? Exato, né? Um comparativo até mais fácil pra quem, sei lá, acredito que ninguém tá boiando nesse assunto. Mas se alguém estiver boiando, basicamente acontece hoje com a Copa do Brasil aqui, né? Os times pequenos se matam antes, né? Tem vários pré pra chegar. E os times da Série A ali já estão automaticamente todos na oitava de final ali, né? Então é claro, rola dinheiro por trás, rola um monte de coisa, beneficia os times mais importantes, né? Então tem tudo isso aí, né? Tem muita sacanagem aí. Bom, só passando aqui rápido, quando o Ural foi campeão em 2007, ele na fase de grupos derrotou o Sydney, o Persik Kedira e o Xangai Shenhua, né? Rapaz, viu? Tirando esse Xangai Shenhua e o resto aí era interessante. Verdade. Na parte ali das eliminatórias, o Urawa passou pelo Chonbuk Motors, que havia sido campeão da temporada passada. Passou pelo Shondan também, Chunma na semifinal também, time sul-coreano. Olha só, só era um time bons tempos que já. japonês batia com a pica na cara dos coreanos. Exatamente. Hoje aí qualquer Chonbuk Motors aí tá metendo 5 nos gamba da vida. Triste, né? E nas grandes finais, nos jogos decisivos, o Ural empatou lá no Irã por 1-1 e venceu fora de casa por 2. Venceu em casa, né? Por 2. Esse primeiro jogo contra a Sepahan, meu Deus do céu. A torcida é inacreditável, né, cara? A torcida dos caras abraçando o time. O próprio Pontes e o Washington, depois por entrevistas brasileiras, deve ter na internet aí, eles falam que era difícil jogar lá porque a torcida era intimidadora, né, cara? Nossa, total. Tanto é que o Urawa fez o gol e 2 minutos depois os caras empataram, né? Você vê a pressão, né, cara, que era, né? Não, foi impressionante mesmo, né, cara? Legal mesmo. E foi um jogo emocionante, cara. Foi muito bom. O Ono não fez gol, não, mas realmente. Foram mas o Nagai e o Abi que fizeram. Sim, e com certeza foi um dos caras de criação que participou ali pra manter a equipe nos trilhos, assim, né? E pelo menos rendeu, né? Esse final de temporada rendeu pro Ono uma possibilidade de voltar pra Europa, né, Elias? Na temporada 2007 pra 2010, né? Não, é verdade. E o detalhe aqui, só encerrando o assunto Urawa 2007, né? No Mundial, o Urawa chegou a enfrentar o Milan e acabou perdendo só de 1-0 no jogo sofrido. Tá bom. Sofrido. Lembrei aqui que foi aquele jogo bem complicado. O Milan, que seria o campeão, né? Mundial daquela época. E nos pênaltis acabou derrotando o Etoile do Sahel, né? Que é aquele time lá da Tunísia. O Milan de 2007... ironicamente, estava até conversando com um amigo meu essa semana sobre o futebol italiano dessa época. E não tinha, né? O Milan 2007, né?
Gattuso, Felipe Inzaghi, Kaká, Cafu, não tinha o que fazer com esse time de 2007, né? Dida e o cacete, a 4 no meu. Não, era uma máquina. Sim, com certeza. Bons tempos também do futebol italiano. Hoje temos Gabigol como camisa 10 do Inter de Milão, só esse adendo só. Pra você ver como é que tá. Enfim, logo em seguida, na temporada 2007-2008, mas ele chegou em 2008, né? Logo após o fim ali do Mundial Interclubes. No meio de temporada, o Ono acabou assinando com o Bochum, lá da Alemanha, né? Teve ali uma boa temporada. Era a segunda divisão, só pra... Era a segunda. Tá, ok. Não, acho que tava na primeira. Tava na primeira? É que hoje tá na segunda, com certeza, né? Mas... Não, tava na primeira. Ah, tá, ok. Ele não jogou segunda divisão. Que bom. Que bom, Que né? bom, né? Que eu tava preocupado já, porque eu falei, esse time é time de segunda divisão, essa porra aí, mas tudo bem. Não, naquela época tava na primeira divisão ainda. Ele foi comparsa do Minamoto. Verdade. Ele chegou em 2007, né? O time tinha subido da segunda divisão pra primeira e depois voltou a cair em 2010, aí já sem o Ono, aí o time tá até o momento na segunda divisão, infelizmente. Na verdade o Ono escapou, né? Porque ele jogou na primeira temporada a parte de 2008, foi titular, depois na temporada seguinte, 2008 e 2009, teve lesão de novo, se machucou, foi complicado. Acabou ficando de fora de vários jogos, aí acabou perdendo a vaga, né, quando retornou e tal. 2008 e 2009 foi a pior temporada dele porque ele fez apenas 8 jogos, né. Já na temporada 2009 e 2010 ele começou como titular, também se machucou, mais uma vez perdeu vaga no time. Só que daí, 2009 o time ainda estava mais ou menos, né, galera. Mas quando virou para 2010, o time começou a perder. Mas o Ono acabou sendo salvo, porque essa temporada 2009-2010 o Bochum caiu, né? Mas quando o time caiu, ele já tinha assinado com o Shimizu, né? No comecinho de 2010 ali, ele fez seu retorno no Japão pelo Shimizu, virando a página novamente aí na carreira dele, né, Thiagão? E no Shimizu ele foi titular absoluto, fez 30 jogos... 2 gols, foi bem na Copa do Imperador também, né? 6 partidinhas. Ele que foi um dos grandes nomes aí do Shimizu na temporada, né? Lembrando que nessa época o Okazaki ainda jogava lá. Né? Exatamente, isso que eu acabei pensando agora, né? Era uma boa dupla, né? O Okazaki e o Ono, né? Não sei se o Todo tava lá ainda, mas ia ser bom. Sim. Chegou 2011, ele conseguiu, dessa vez em 2010, depois disso não teve mais lesão nem nada. Em 2011 mesma coisa, conseguiu ser constante, fez 26 partidas na liga, até chegou a fazer 6 gols, né, pela equipe do Shimizu, mas o time foi mal na Copa do Imperador, já foi eliminado logo de cara. Na Yamazaki Nabisco ele acabou sendo reserva porque, eu não sei porquê nas primeiras fases, talvez para rodar elenco, né? Com certeza. Mas os times japoneses têm mania de escalar os jogadores reservas, né? Na primeira fase, assim, geralmente é mais pro fim que tá vendo que vai conseguir classificação, que vai se dar bem. E também na fase mata-mata que eles acabam escalando o time principal, né? Mas no começo é sempre o time B mesmo, né? Sempre time Bzão mesmo, né? Já em 2012... foi um ano meio complicadinho, porque houve mais lesões. Esse joelho esquerdo do Ono era terrível, né? Não era eu acho que ele sabia disso também, né? Que uma hora o joelho dele seria o grande calcanhar de Aquiles, né? Porque desde quando a gente tá falando das lesões dele, a grande maioria delas eram micro lesões ou lesões de uma importância, de uma gravidade um pouco maior, sempre no joelho esquerdo, né? Esse joelho esquerdo... tá louco, é a mesma coisa que o joelho esquerdo do Owen, né? Sim, é um bom comparativo, Enfim, em 2012, 2013, ele acabou por fazer uma aventura inédita em sua vida, Thiago. Que inicialmente eu achei maluquice, mas depois eu achei acabou dando certo, né? Tinha tudo pra não dar certo, mas deu certo, né? Tanto deu certo que, só lembrando a galera, ele acabou assinando com o Western Sydney Wanderers, né? Que, inclusive, foi um time que havia sido criado em 2011, né? Então, era um time novo, novíssimo, pra jogar na Liga Australiana, e deu
ele deu tanta sorte que na primeira temporada já foi campeão. Bizarro, né? Isso. Bizarro. Bizarraço, né? Coisas que tipo acontecem na Major League Soccer. Exatamente. Né? Hoje aconteceu mais, né? Hoje a Major League tá um pouquinho melhorzinho, assim, né? Mas era muito maluco porque, bem, pra começar, aí, quando a gente pensa em futebol australiano, se você acompanha um pouquinho de futebol, principalmente a seleção australiana contra a seleção japonesa, a estatura já é um negócio bizarro já, né? Que já dá uma diferença grande. E exatamente. E outra, né? Nós estamos falando do ONU de 2012, né, cara? Não é aquele ONU que foi pro Farno levar pancada lá dos holandeses e ainda ser o titular, né? A gente tá falando do ONU que já vinha sofrendo com o joelho zoado há muito tempo, né? Que já tava basicamente com fim de carreira, com quase 30 anos já, né? Ou com 30 anos já, né? Que hoje tem 36, se eu não me engano. Então, era um jogador rodado já, né? Tinha tudo pra não funcionar, né, esse ONU, né? Ele funcionou. Tanto é que na primeira temporada, além de ter sido campeão, foram 24 jogos, foram 7 gols, né? Fez gol pra caramba. Foi o principal nome aí. Tanto que foi a principal contratação, né? Sim, exatamente. Ele foi pra ser a estrela e acabou surtindo efeito. Na temporada seguinte, 2013 e 2014, foi a mesma coisa. Ele teve 23 partidas, foi titular absoluto, fez 2 gols, só que o Raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? O time acabou sendo vice-campeão, né, Thiagão? Ali da temporada. E, só que, um detalhe engraçado que ele, na verdade, jogou 2013, né? Porque em 2014, no comecinho de 2014 ali, ele acabou transferindo-se para o Consadole Sapporo e aconteceu uma coisa engraçada. No fim de 2014, a equipe do Western Sydney chegou a ser campeã, né? Sim, chegou. Fez a Champions League. Exatamente, e infelizmente sem ele, né? Ele já havia saído do elenco, né? Então poderia ter sido aí mais um título para ele, mas que infelizmente não aconteceu. O engraçado é que ele chegou, se eu não me engano, ele chegou até a participar da primeira fase da Champions League com o time, mas sabe-se lá por quê, não sei se ele sentiu falta de casa, sei lá. Eu acho que foi a questão de grana, eu acho, viu, Elias? Eu não sei se foi realmente a questão de financeira, apesar que caiu muito, né? Mas ele foi vendido por mais de 600 mil, né, pro time do time da Austrália e foi comprado por 500 mil, né, cara, pelo time do Consadole Sapporo, né? Então acho que o time acho que nem o time do Western Sydney acreditava realmente no título, né? Acho que foi uma temporada muito maluca na Asa Champions League e acho que pensando já em vender alguns jogadores em aspas nas suas altas e perder menos dinheiro, já que a competição seria muito desgastante, questão de marketing e tal, aproveitaram e que tinha a proposta, né, do Consadole Sapporo e o interesse do ONU de finalizar, acho que a carreira dele no Japão, e acabaram aproveitando e vendendo, assim, sabe? Não sei se foi falta de casa, não, cara. Me lembrando que o Sapporo tinha acabado de cair, né? Exatamente, né? Estava tentando se recompor. E o ONU foi a última grande contratação, né, do Consadole Sapporo, que hoje está muito bem na J-League em 2016. Na verdade, chegou junto com o Inamoto, né? Junto com o Inamoto, então, perdão. Realmente foram as duas grandes contratações, depois o Inamoto acabou saindo, né? E o ONU ficou até lá e, por mais que não jogue tanto hoje, né, na temporada de 2016, ele ainda é um dos considerados homens e jogadores de importância, mesmo fora de campo, né, nos treinamentos, né, naquela parte psicológica nos jogos, né, é o líder, né, dentro do campo, tirando o treinador, porque o Consadole Sapporo está num grande ano que pode marcar o retorno para J1, né, se tudo ocorrer bem como vem sendo até esse mês de setembro de 2016. Só não sobe se não quer, né? Por mais que a gente não pode falar, infelizmente o ONU não está participando como a gente gostaria que participasse, né? Não está sendo aquele jogador efetivo que a gente queria ver. Mas ele tem a sua parcela, assim como no Sydney também, apesar dos dialetos serem diferentes, né? Acredito que ele tinha também
esse fator fora de campo, né? Porque era um time muito inexperiente, né? Quando o time foi criado em 2011, ganhou uma liga logo em seguida, né? Sabe? Num país onde o contato físico é muito grande também, né? Até um tempo atrás eu estava assistindo alguns jogos da Liga Australiana no começo desse ano e, cara, é nível de futebol irlandês, assim, sabe? É só foiçada só, sabe? O número de jogadores que se machucam por temporada, de cartões amarelos por jogo, é um nível muito grande, assim, sabe? Então, eu até imagino que o Ono não conseguiria jogar muito tempo lá, sabe? Acho que esses 2 anos, basicamente 2 anos que ele jogou lá, foi até muito, bom. Cara. Tá bom demais. Porque senão voltava sem perna. Não, exatamente. Lá é loucura pra cacete. Loucura mesmo. Bom, Thiagão, encerrando a parte de clubes, vamos pra seleção? Bora pra seleção. Maravilha, Thiagão. Bom, recapitulando aquela história lá de 98, com aquela ascensão, começo meteórico do Shinji Ono, que em 6 meses chegou à seleção principal, né? Lembrando que em 94 ele chegou a ser campeão asiático sub-16, né? Com a seleção. Em 95 participou do sub-17. Ele que jogava o sub-17 com o Nakata, inclusive, né? Se eu não me engano era o Hide, o Yanagisawa, o Ono e tinha mais o Shoji Joe. Caraca, também. Olha aí a Nata, olha a Nata. Ah, e o Toda e o Matsuda também. Caralho, olha a Toda Nata. ainda naquela época jogava com aquele cabelo tigelinho. Cabelo tigelinho dele que feio bagacete. Nossa, ainda bem que mudou pro moicano. E o Ono com o cabelo também é bizarro também, né? Nossa, aquele cabelinho. Pareceu o floquinho da Mônica, né? O Shinji Ono de cabelo também é realmente, no mínimo, engraçado. Ono, ainda bem que você desistiu daquele cabelo que, pelo amor de Deus, né? Sem condições, chamado né? de floquinho pra cima. Exatamente. Enfim, em 98 houve ali a maior polêmica de todos os tempos do futebol japonês, porque prestes a começar a Copa do Mundo foram cortadas o Kitazawa e o Kazu, né? Simplesmente o maior japonês de todos os tempos acabou ficando de fora da Copa do Mundo. E adivinhem quem entrou no lugar do Kazu? Um jovem promissor, habilidoso, rápido e bom de bola. Shinji Ono acabou entrando no lugar do Kazu, galera. E detalhe, né? Tanto é que ele entrou no lugar que ele herdou a camisa 11, né? Herdou a camisa 11 do Kazu, jogou, fez uma boa Copa do Mundo, né? Teve ali poucas oportunidades para jogar, mas quando jogou bem, né? Não fez feio. Se eu não me engano, ele acabou enfrentando a Jamaica, né? No jogo de despedida, ele entrou ali no segundo tempo, entrou no lugar do Nanami, lembrei, ele entrou no lugar do Nanami, fez bonito, teve sua estreia aí como o jogador mais jovem de todos os tempos pela seleção japonesa, né, Thiagão? Não fez feio, e apesar de o Kazu ter ficado de fora do Mundial, achei que foi uma colocação justa, porque realmente ele era um meteoro, ele estava em ascensão, meteoro da paixão, não, cadê? Ele estava em ascensão ali e mereceu sua vaguinha, tudo bem que o Kazu ficou de fora, mas beleza. Tanto que não foi uma aposta, né? Ele já era realidade. Tanto que ele ficou por 10 anos na seleção, né? Ficou de 98 até 2008. Enfim, esse ano de 98 foi muito bom pro Ono. 99 foi melhor ainda, porque ele foi o principal jogador e principal estrela do título do vice-campeonato do Japão no Mundial Sub-20, né? Lembrando que o Japão foi muito bem. Se eu não me engano, o Mundial foi disputado lá na Nigéria, mas o Japão acabou sendo goleado na final pelo placar de 5-0, né? Pela seleção da Espanha. Mas assim, esse jogo eu assisti também, esse jogo foi interessante, e a seleção da Espanha com o Iniesta era ali, porra, Iniesta no começo de carreira voando, sabe, era uma seleção que é espanhola que não tinha craques, assim, mas era uma seleção muito, muito bem comprada, muito bem treinada, era muito superior à seleção japonesa. Tinha Xavi, Iniesta, Fernando Torres, né,
toda aquela geração de ouro do futebol espanhol. E tanto que eles nem jogaram só o Iniesta, mas assim, acho que o Xavi também estava jogando também, Torres Blanco, e assim, o jogo completamente minado no primeiro tempo já tava 4-0, o Japão não teve muita chance, mas jogou jogou toda aquela galera ali dos anos 2000 e fizeram a sua parte, mas realmente a seleção espanhola tava anos-luz assim na nossa frente, né? Bom, enfim, continuando. Shinji Ono que acabou pedindo dispensa dos Jogos Olímpicos, né, Tiagão? Quis ficar de fora, até porque estava se recuperando, mas ele jogou a Copa da Ásia, né? Lembrando que o Japão foi o segundo título da seleção japonesa no continente, né? Fez parte do elenco importante. Oi? Na China, né? Essa foi no Líbano. Ah, foi no Líbano essa. Que teve aquela final emblemática contra a Arábia Saudita, com o estádio inteiro ficou vaiando. Sim. O Ono já é camisa 18 também, já, né? Outro detalhe. O Ono jogou né? com a 30. Com a 30? Que bizarro, cara. Caramba. Era estranho, porque tiveram jogadores como o Myojin, que jogou com a 24, Kaimoto, 26, o Kitadima com a 27, Takahara com a 29, o Ono com a 30, né? Lembrando que eram 22 jogadores que vão ser convocados e mais 8 suplentes, né? Então ele fazia parte aí desses 30 jogadores e ele acabou herdando a camisa 30 de feliz. Legal. Interessante. E o Shinji Ono, que por falar naquela época de ouro entre 2001 e 2004, que no meu ver foi o melhor jogador do Japão na Copa das Confederações de 2001, né? Lembrando que o Japão acabou ficando com vice-campeonato, né? Devido àquele erro bizonho do Kawaguchi que eu não consegui. Nem me lembro, pelo amor de Deus. Nossa, foi bizarro. O Ono que jogou com a 21, porque o Toda tava usando a 18 no torneio. Eles que na Copa do Mundo inverteram, né? O Toda jogou com a 21, ele com a 18, né? Mas ali em 2001 ele jogou com a 21, que ele arrebentou nessa Copa das Confederações, rapaz. Teve assistência, teve drible, teve ginga, né? Então, 2001 foi o ano do Shinji Ono, né? Ajudando a seleção japonesa, sendo destaque no Fire, né? Já chegou batendo com a pica na mesa ali, ó, vou ser titular e vou arrebentar. Foi muito bem. Chegando o Mundial de 2002, chegando o ano de 2002, Copa do Mundo em casa. E mais uma vez o Ono não fez feio, né, Thiago? Lembrando que em 2001 ele foi titular a campanha inteira. E na Copa do Mundo de 2002, adivinhe, titular absoluto também. Ele que deu aquele passe emblemático pro golzinho de bico do Suzuki, né, Thiago? O Ono lançou a bola ali no meio campo, o Suzuki chegou correndinho e conseguiu fazer o primeiro gol do Japão em Copas do Mundo em casa, né? Lembrando que o Japão só havia feito gol contra a Jamaica lá em 98. Esse foi o primeiro jogo em que o Japão fez gol em Copas do Mundo no continente asiático. E o primeiro pontinho, né? Pela primeira vez o Japão montando. Então foi uma assistência importante aí do Ono. Já na segunda partida ele teve importância naquela jogada do gol contra a Rússia, né? Que definiu ali praticamente a classificação do Japão. O Ono tocou por Yanagisawa, Yanagisawa naquele toque genial tocou por Inamoto livre, né, dentro da área, marcando o gol da vitória. Bons tempos. Que saudades, né? Que saudade. Nossa. Essa Copa de 2002 foi do cacete, cara. Na Copa de 2002, cara, eu tenho muito carinho. Tanto é que eu tenho milhares de camisas, né, do Japão. Sim, de 2002, realmente. Pô, aí tudo era legal, né? Tem uma bola, a bola da Copa que foi usada em jogo, né? Uma das relíquias aí do meu acervo de coleção. Eu tenho muito carinho pela Copa de 2002, muito mesmo. Não passamos das oitavas de final da segunda fase assim por detalhe, né? Mas a classificação depois do que foi 98, né? Praticamente um massacre, a gente perdendo até pra Jamaica, foi realmente parece que as participações do Japão em Copa do Mundo começou mesmo em 2002, né? Porque em 98 o Japão foi mais para passear e ver como é que funcionava o negócio, né? Sua primeira participação. Em 2002 ali, ainda mais jogando em casa, com todo o apoio, com tudo ao favor ali, a seleção foi melhor do que a gente podia imaginar, né? E ainda faltando alguns jogadores que estavam machucados, que acabaram sendo dispensados, ainda em 2002
assim como em 2006, quando a gente fez o programa de 10 anos da geração de ouro ali, o finalzinho da geração de ouro, dá pra se dizer que o que começou em 2002, né, teve ali o seu ápice em 2006, que claro, infelizmente não foi em questão de Copa do Mundo muito bom, mas em questão de amadurecimento todo o elenco foi genial, e claro, o Ono como bastião desse programa, titular absoluto e com certeza um dos melhores jogadores de descarte, se não o maior destaque de 2002 pro Japão, né? Só não foi mais destaque porque não fez gol, né? Mas em questão de jogador sem a bola e importância de campo, com certeza tá entre os top 3 facilmente dessa Copa de 2002. Bom, do Copa de 2010 foi do caralho, mas pra mim nada supera 2002. Foi uma Copa mágica, o Japão jogou em casa, com torcida, era um elenco bem limitado, que você via que eles davam o máximo deles, né? Era equipe, né? Não tinha era um coletivo. Era um coletivo porque realmente os nomes ali estavam focados entre um e outro, mas como era a Copa no Japão, claro que o coletivo era a parte mais feita. E também a seleção tá muito bem postada em campo também. Você vê lá o jogo, até o Toda, né? Que quem diria Toda jogando num coletivo muito bom, sabe? Então todo mundo jogava muito bem, né? Sabe? É inacreditável, assim, sabe? O que foi feito com essa sessão de 2002, assim, sabe? Foi realmente genial, uma Copa mágica, né? Com certeza. Bom, assim, quando teve a troca, né, de treinador, lembrando que o Trussier saiu logo após o Mundial e quem assumiu foi o Zico, né? Em setembro ali de 2002. Ele manteve o Ono como titular, convocou eles várias vezes, mas devido àquele probleminha de lesão em 2003, Thiagão, o Ono acabou sendo dispensado da Copa das Confederações, né? Que aconteceu naquele ano. Ele não fez parte do elenco e voltaria a jogar pela seleção japonesa em uma competição oficial apenas nas Olimpíadas, né? Ele ficou de fora da Copa da Ásia de 2004 também por lesão, né? O Ono levava um azar em competições menores, né? Mas quando chegavam competições maiores, ele acabava conseguindo se recuperar. Mas dessa vez como ele viu que não ia conseguir jogar duas competições seguidas, né? Que a Copa da Ásia foi em junho, em agosto começava as Olimpíadas. Ele, como estava machucado e estava com medo de se machucar mais ainda, ele optou por se recuperar a lesão dele, dispensou a Copa da Ásia e optou por jogar as Olimpíadas, né? E também por toda a questão de como funcionaria também toda a parte de recuperação, né? Não é só o cara recuperar da lesão, né? O cara voltar a ter ritmo de jogo, né, cara? Então, tinha... E também, né, em 2004 também, ainda no Final como jogador mais importante também, o cara tinha toda a preocupação também de voltar a jogar bem no time também, que pagava o seu salário, né? Então a gente também, né, tem que entender também que o jogador tem que priorizar a sua carreira também, né? Não é só se matar pela seleção também, que acabava, né, não teria nem como também, né, Elias? E lembrando que os jogadores principais que foram em 2004 na seleção principal, só Garrata e Ono só levaram só dois. O resto era tudo... Sub-23 mesmo, né? Sub-23. Bom, enfim. Em 2005... lembrando, só continuando em 2004, que houve aquele gol emblemático, né? Pra mim, o gol mais bonito que o Ono fez na carreira dele na seleção japonesa, que foi aquele gol embaixo das pernas do David James, né? Goleiro da Inglaterra, jogando lá no Old Trafford, onde o Japão acabou empatando em 1-1, né? Com a seleção inglesa, com aquele uniforme creme que eu acho maravilhoso, né? Muito pouco usado também, né? O uniforme creme, né? Usou bem pouco mesmo. E você lembra desse gol? Eu não lembro do gol, eu lembro do jogo. Do gol não lembro, cara, assim, dos lances, como é que foi, assim, na minha cabeça acaba não vindo as imagens agora, assim, não. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse jogo, assistam o gol, porque o gol foi muito legal. Ele chutou, a bola passou certinho no meio das pernas do James, assim. Sabe quando você vai fazer a dança do mexe-mexe do Chiquitito? Nossa, isso foi em 2005 ou 2004? 2004. 2004 mesmo, né? Ele fez o movimento certinho do mexe-mexe lá, sabe? Estou vendo aqui, não tem o jogo inteiro no YouTube, mas tem o highlight desse jogo aí. Foi dia 1º de junho de 2004, tá aqui o highlight do jogo, interessante, que eu vou até ver aqui como é que funciona. Inclusive era a preparação do Japão para a Copa da Ásia, né? Que o Ono acabou se machucando.
E era a preparação da Inglaterra para Euro, né? Caraca, olha aí, velho. E a seleção da Inglaterra também era o Japão jogando basicamente pelo highlight aqui, de igual pra igual, atacando, funcionando, né? Tentando ir pra frente, né, cara? Ah, vi aqui o gol aqui do Ono, bateu de fora no começo da grande área, do lado direito, do lado esquerdo ali. Ono ainda cabeludo, viu? O goleiro tentou dar um negócio assim, a bola passou no meio das pernas dele, né? Caralho, golaço, bateu muito bem, Tinha mano. que fazer um vídeo tirando sarro, colocando de fundo a musiquinha de Chiquitita. Caramba. E o mais engraçado, cara, é que na hora do toque, né, pro lateral direito ali que tocou pro Ono, tinham 6 jogadores da Inglaterra, a bola cortou o lado esquerdo inteiro do campo, né, e o cara acertou o Ono livrinho que bateu de primeira sem nem dominar, cara. Legal. Bom Golaço, chute, né? golaço. Enfim, chegou o ano de 2005, mais uma vez ele teve uma pequena lesão e pediu dispensa, né, Thiagão? Da Copa das Confederações. Quem acabou indo no lugar dele, se eu não me engano, foi o Atsuhiro Miura. Era um bom nome da época, não é? Era um bom nome na época, sim. Cotado até possivelmente possível seleção, mas acabou não virando uma realidade, né? Mas acabou não rendendo, né? Sim. Enfim. Acontece. E o Ono, que fez parte do elenco da Copa de 2006, mas sabe-se lá porque o Zico não aproveitou muito, né, Thiago? Lembrando que o Ono, dos 3 jogos na Copa do Mundo, ele participou de apenas um, entrando no segundo tempo. Ele que em 2006 já havia retornado para o Urawa, ele foi importante nos jogos das eliminatórias para a Copa da Ásia no começo do ano pela seleção, fazendo golaços contra a Índia, fez uma boa partida contra a Finlândia também. Ele estava em boa fase, estava jogando bem na seleção J-Leaguer, né? A seleção caseira, como a gente sempre fala, a tão polêmica seleção caseira, né, Thiagão? Ele era o principal jogador. Ele e o Alex Santos eram os principais nomes da seleção japonesa. Mas era uma coisa que não acontecia quando jogavam os estrangeiros, por assim dizer, né? Sim, porque no caso o Ono, ele era um dos caras jogador principal, até porque ele tinha já uma bagagem internacional também, que a maioria dos J-Leaguers não tinha, né? Ah, com certeza. E o Ono, pra te falar bem a verdade, o Ono com o Nakamura foi um sério problema, porque na verdade, ele era titular com o Nakamura quando o time jogava num 4-4-2, né? Quando era aquele 3-5-2 lá que o Zico tinha mania de fazer, o Ono acabava sendo sacrificado, né? Porque daí ele entrava com os laterais, né? Exatamente, né? E basicamente os laterais comiam já duas vagas de meio-campistas, né? E aí com Nakamura, com Nakata, né? E até com o Inamoto, aí você, né, sacrifica o quarto homem que seria o Ono ali, né? É uma pena. Tanto é que no começo lá contra a Austrália o Japão entrou em 3-5-2. Quando mudou no segundo tempo para 4-4-2, aí entrou o Ono, né? Não é uma tática assim bizarra. Não é bizarro, mas principalmente nesse ano 2006 o Ono podia ter tido um pouco mais de chance, claro, né? Sim. E o Ono, lembrando que ele só jogou meio jogo, né? Porque não ficou sabendo. Contra a Croácia ele não entrou em campo novamente. E contra o Brasil, muito menos. Lembrando que ele já voltava de lesão também, né? Teve uma pequena lesão ali em 2006. Mas já estava recuperado e podia jogar de boa. Uma pena que acabou não sendo aproveitado. Bom, após isso, continuaram as eliminatórias para a Copa da Ásia, né, Tiagão? Ele continuou sendo convocado, mudou o treinador, saiu o Zico, quase misturei os nomes aqui, o Zico, eu ia falar. O Zico acabou saindo, entrou o Ivica Aoshi como treinador, ele continuou convocando o Ono no ano de 2007 também, mas aconteceu um fato muito curioso, Tiagão. Lembrando que o Takeshi Okada acabou substituindo o Ivica Aoshi, que acabou tendo problemas de saúde, né? Sim. Tendo um pequeno infarto, teve que se aposentar das linhas ali laterais de campo como treinador.
entrou o Takeshi Okada. Que tinha todo aquele esquema de jogar dele já, né? Que é cheio de mania, como todo mundo já deve conhecer, né? O Takeshi Okada. E aí fudeu pro Ono, né, cara? E aconteceu um fato curioso, porque o cara que colocou o Ono na seleção japonesa tirou ele. Acabou tirando, né? Acabou matando o Shinji Ono na seleção. Prematuramente, né? Porque ele podia ter rendido um pouco mais, nem se fosse pra jogar basicamente um jogador que entra no segundo tempo ali, né? Aproveitando a experiência, né? E por mais que eu acho que o problema do Ono, assim, né, nesse momento de 2008, talvez seja as lesões ali, sabe? Mas em questão de futebol ali, sabe? Até porque ele jogava no Urawa, né? É difícil explicar o motivo, né? Foi basicamente o mesmo motivo que fez um dos, né? Que fez o Okada sacar o Kazuo e colocar o Ono, né? Foi basicamente isso, né? Um fator pessoal mesmo, né? Talvez ele queria já pensar numa base para 2010, né? E talvez já tinha não queria contar com o Ono para uma terceira Copa do Mundo, né? Então, terceira não, uma quarta, né, no caso, né? Então acredito que seja esse o motivo assim pessoal, porque render futebol não rendia até 2009 ali, finalzinho de 2008. Não tinha um motivo tático para falar, o Ono não tinha espaço na seleção. Acho que não seria essa a resposta assim nesse momento assim. Daqueles velhos mistérios do futebol japonês, né? Sim. O Ono que também acabou ficando de fora na Copa da Ásia de 2007 por lesão, né? Ele perdeu 2 Copas da Ásia. Pois é, então eu acho que isso foi um fator mais agravante mesmo. A falta de o ritmo que ele teve com o Feyenoord acabou não tendo depois do resto da carreira, assim, né? Tipo, não, essa parte de 2005 até 2009, 2010, o Ono sofrendo bastante com essas lesões, né? E hoje voltando a sofrer no final da sua carreira no Sapporo, né? Que é uma pena, né? Sim. Assim como... Até pra comparar ele com o Michael Owen, inclusive eles têm a mesma idade, surgiram no futebol ao mesmo tempo, os dois foram jogadores muito jovens, o Owen tinha 17 para 18, o Ono tinha 18 anos, que também surgiu na seleção inglesa, né? Então dá pra fazer uma boa comparação assim com os talentos de vidro, por assim dizer. Exato, e também porque se a gente for pensar bem também, assim como voltando naquela época, a gente fala de uma cultura oriental onde a alimentação ela sempre foi um fator muito complicado, né, para os atletas. O Ono era um cara que dependia 70% da sua condição física para desenvolver o futebol dele, né? A gente vê que jogadores que têm a tendência a ser muito explosivos, né, e não tem digamos que uma alimentação, né, e assim 100% correta, acaba sofrendo no final da carreira, né? E o Ono acabou sofrendo disso um pouco cedo demais, né? E desde as primeiras lesões dele, o joelho nunca mais foi o mesmo e ele teve que adaptar o seu futebol, né? Isso que eu acho interessante, né? O Ono adaptou o seu futebol para como o corpo dele se habituava ao jogo, né? Mas basicamente o que faz o Kazuo hoje em dia, que fez outros jogadores. Mas realmente para nível de seleção chegou uma hora que o Ono não caberia mais, né? E até por isso acredito que ele acabou sendo sacado um pouco antes de chegar nesse ápice de possibilidade de poder ajudar alguma coisa. Mas nos times que o Ono atuou e atua até hoje, obviamente se você vê o jogo do Sapporo com o Ono em campo, não é o mesmo Ono do Feyenoord, né? Assim como o próprio Ono do Shimizu, né? O Ono que jogou na Austrália já não era o mesmo Ono do Urawa, sabe? Então, pelo menos ele sempre teve esse fator interessante que ele saber portar com a sua situação física atual, né? E hoje o Ono basicamente é um Nakamura assim pro Yokohama, né? Um jogador um pouco mais tático, né? Um pouco mais toque de bola, joga um pouco mais centralizado, não desce tanto para marcar, né? Um jogador que fica um pouco mais postado no meio de campo à frente. Então, apesar dele ser um jogador até que em aspas com uma idade até que plausível para jogar bola, o Ono ele joga hoje como um clássico camisa 10, o que é basicamente um camisa 11 que ele jogava nos anos 2000, né, Elias? Então, é um jogador de extrema importância. Fica sempre a dica, né? Se você puder assistir,
tem vídeos de highlight do Ono, tem até aqueles skill in goals, né, na internet, e o Ono ainda podendo jogar a J2 com o Sapporo. E digo mais, se o Sapporo realmente for campeão da J-League e subir, eu acredito que o Ono finaliza a sua carreira possivelmente no ano que vem, jogando uma J1 novamente, assim, sabe? Então, mesmo que quem sabe pelo Urawa também, né? Mas se não vir até pelo próprio Sapporo, mas seria um final de carreira digno para um jogador que se sacrificou, que se tornou rodado, que jogou em vários times e sempre está mostrando jogar o seu melhor futebol independentemente onde joga, né, Elias? Isso é verdade. E ficou legado do Shinji Ono, né? Um cara que começou a carreira cedo, teve ascensão meteórica, chegou à seleção cedo, né? Uhum. Então ficou o legado dele aí, que jogou exatamente 10 anos pelo GTFA e é considerado até hoje o maior armador da história do futebol japonês. Com certeza. E tem na sua carreira diversos títulos por basicamente todos os times que passou, tirando os times que acabou não ganhando muita coisa, e pelo time da Bundesliga lá, né, o Bonsch. Mas fora isso, o Shinji Ono é colecionador de diversos títulos por vários times ou do futebol japonês ou do futebol internacional. Maravilha, Thiagão. Maravilha, galera. Espero aí que vocês tenham gostado desse Hinomaru especial Lendas Japonesas. Ficamos um tempinho ausente, né? Uhum. Mas voltamos com coisa boa, né? Então, para não decepcionar vocês, pegamos aí logo uma lenda, né? Logo Tensai aí do futebol japonês. Thiagão, quero agradecer aí a tua presença de novo no programa. Quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes. Antes de a gente terminar, quer falar mais alguma coisinha? Pô, tá perfeito. Lembrando que a gente tem mais uma lenda ainda para esse final de ano ainda, né? Pra finalizar mais um ciclo de jogadores que a gente tá lembrando, né? E fica aí a dica pra galera pra tentar adivinhar quem é esse jogador que finalizará o ano de 2016 como uma das lendas citadas aqui no Hinomaru. Maravilha, Thiagão. Espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos mais na semana que vem com muito Hinomaru. E Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galera. Um abraço e até semana que vem. Valeu, tchau!